Tem em pé. Se você deitar ele vai sair errado. Vem assim mesmo, em pé. Queridos, João 8, capítulo 8, versículo 31 vai dizer assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizeis tu, sereis livres? Presta atenção. Jesus, quando ele vai conversar com um grupo de judeus, Jesus começa a falar para eles da libertação espiritual. Jesus aqui não está falando de uma libertação física. Só que essas pessoas estavam entendendo que Jesus estava falando de uma libertação física. E eles dizem para Jesus assim: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizeis tu, sereis livres? Só que Jesus é bem categórico quando ele diz assim. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A questão aqui, que discípulo significa aprendiz. Discípulo significa aprendiz. Eu preciso entender que, para mim dar um passo diante ao Senhor Jesus Cristo, eu preciso compreender que o Senhor Jesus Cristo está acima de todas as coisas. Eu preciso quebrantar o meu coração, descer, me humilhar e compreender que o Senhor Jesus Cristo não só está acima, como Ele controla todas as coisas. E eles começam a dizer para Jesus: nunca fomos escravos de ninguém. Mas se voltar atrás, você vai ver que quando o povo sai do Egito, o povo mesmo assim, eles são escravizados pelos romanos, pelos gregos, pelos persas. E não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma libertação espiritual. Porque às vezes, querido, eu posso estar, igual estamos aqui agora, estamos livres fisicamente. Mas quantas pessoas fisicamente estão livres, mas a sua mente está escravizada pelo mal? Ou seja, está vivendo uma cegueira espiritual. É isso que Jesus fala, é isso que Jesus apresenta para eles. Jesus apresenta o reino. Jesus está falando: olha, se permanecer na minha palavra, ou seja, tem que permanecer no meu ensino, tem que permanecer na minha verdadeira palavra, porque a minha palavra ela é vida, a minha palavra salva, a minha palavra edifica, a minha palavra sustenta, a minha palavra põe de pé, a minha palavra leva à vida eterna. É a palavra do Deus eterno, ou seja, é o Deus da palavra, querido. É isso que nós precisamos compreender da parte de Deus. Jesus, nessa tarde, ele faz a mesma pergunta para cada um de nós aqui. Você quer ser livre de fato, de verdade? Entenda que essa liberdade se dá na presença do Espírito Santo de Deus. Essa liberdade está em Cristo. Essa liberdade Aleluia. está no Senhor Jesus Cristo, no Autor, o Consumador e o Salvador. Se dá nele. Ainda que você, entenda uma coisa, ainda que você, querido, seja mal compreendido por muitos, mas o Senhor Jesus Cristo compreende exatamente você. O Senhor compreende, o Senhor lhe conhece a sua dor, Deus conhece a sua caminhada, Deus conhece a sua necessidade, Deus conhece a sua fraqueza, mas o Senhor mesmo assim, Ele te sustenta, Ele te mantém de pé, irmãos. É dessa maneira. É isso que eu preciso entender. E eles não estavam compreendendo isso no texto. Eles não estavam compreendendo o que Jesus estava falando para eles. E quantas pessoas se encontram dentro do templo e ainda não compreendem o que Jesus está falando, o que Jesus revela pela sua santa e gloriosa palavra. Quantas pessoas? Quantas pessoas, querido? Eu conheço várias pessoas que estão dentro do templo, mas ainda não compreenderam a palavra de Deus, ainda não compreenderam que o Senhor nos convida para sermos pessoas livres, mas livres pelo poder do Espírito Santo de Deus. É uma liberdade que nos conduz e nos faz triunfar em Cristo Jesus. É essa liberdade que o Senhor fala conosco. Essa liberdade. Essa liberdade é Cristo. Essa liberdade é o Senhor Jesus Cristo, querido. Meu Deus.
Preciso compreender isso, irmãos. E às vezes, a dificuldade da vida, eu sei disso. Eu sei porque às vezes as situações a qual nós enfrentamos no dia a dia, ela acaba ofuscando. Muitas das vezes ela acaba ela tira a nossa atenção, ela rouba a nossa atenção. A nossa atenção está voltada para Cristo, a nossa atenção está voltada para o Senhor Jesus Cristo. Mas as dificuldades, problemas, as situações adversas, ela acaba ofuscando. E é nesse exato momento que o inimigo entra e consegue trabalhar e ganhar espaço em nossas vidas. Mas é também nesse momento que você deve entender e compreender que o Senhor Jesus Cristo está no controle da sua vida. É nesse momento que você deve compreender que o Senhor está ao teu lado, que o Senhor está ali para te guardar e te livrar e te sustentar e te alimentar de todas as coisas. É nesse momento que a gente deve parar para refletir, porque a dificuldade, eu já disse isso uma vez aqui, a dificuldade ela paralisa você. Se você olhar para a dificuldade, ela vai paralisar, ela vai cegar você. Você fica cego no meio do problema, você fica cego no meio das coisas que vem acontecendo ao nosso redor. Você perde a visão. E tudo que o diabo quer é o quê? Que o povo perca a visão. Porque ele sabe que se o povo perder a visão de Cristo, perder a visão de Deus, perder a visão da cruz do Calvário, ele sabe que você fica o quê? Sujeito à queda. Ele sabe que nós ficamos sujeitos à queda. Quando eu tiro o foco da glória, quando eu paro de olhar para o Senhor Jesus Cristo, para o Deus Redentor, para o Criador de todas as coisas, quando eu paro de olhar para Ele, meu irmão, acabou. Porque nós somos pessoas, nós somos frágeis, irmãos. Nós somos fracos, nós somos dependentes de Deus. Estamos aqui porque o Senhor Jesus Cristo é Ele que tem nos sustentado. Se você acordou hoje, o Espírito Santo, Ele permitiu que você levantasse hoje da sua cama e viesse a trabalhar. Porque tudo provém do Espírito Santo, tudo provém de Deus, tudo provém do Senhor Jesus Cristo. Então, é como o Senhor diz, se permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Perceba que os apóstolos, antes de se tornar discípulos, antes de se tornar apóstolos, primeiro eles foram discípulos, aprendizes, aprenderam com Deus. Porque apóstolo significa mensageiro. Como você vai anunciar quem você não conhece? Então eu preciso entender que eu preciso aprender de Cristo. Até para mim anunciar Ele, eu preciso aprender de Cristo. Quem é esse Cristo? Quem é esse Senhor? Quem é esse Todo-Poderoso? Quem é esse que... Esse vento que está agora nos cerca, provém dele. Quem é esse que dá uma ordem e tudo obedece? Até o mar, o vento lhe obedece. É o Deus de toda autoridade e poder. É o Deus de toda autoridade e poder. Assim como nós acabamos de fazer uma oração pela mãe do nosso amigo Kim, eu sei que se for da vontade de Deus, o Senhor coloca as mãos dele poderosas lá e cura. Mas também se não for, Deus tem um propósito. Mas o que eu quero que nós venhamos entender? Que o Senhor Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. Ele é poderoso para operar a mãe desse nosso amigo lá agora, nesse exato momento, antes dela partir para a cirurgia. Porque Ele é poderoso, irmãos. Ele pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso realizar milagres, mas Ele pode. E eu creio nisso. Que se Deus quiser, se Ele quiser operar agora o sobrenatural na mãe do nosso amigo agora, e operar antes dela chegar para a cirurgia, Ele pode fazer porque Ele é Deus. Talvez alguém pode falar, Paulo, você está doido? Não, não estou doido. Eu sei de quem eu estou falando, eu sei de quem eu tenho crido. Ele pode fazer isso, porque Ele é poderoso para operar. Chegar na hora lá, o médico fala, não tem nada. Não tem nada. Mas está aqui o exame, mas não tem nada. Não tem o que operar, não tem o que eu possa fazer, porque eu não encontrei nada agora. Porque Ele é Deus, querido. Ele é Deus, Ele é o Deus que tudo pode fazer, é o Deus que opera maravilhas. É o Deus que tudo pode operar, tudo pode realizar. Basta crer no poder do Senhor Jesus Cristo. É só ter fé e confiar. Eu não posso fazer nada. O que nós fizemos, oramos, entregamos a mãe dele nas mãos de Deus. Mas agora o sobrenatural provém de Deus. Mas eu creio no sobrenatural de Deus. Eu sei que Ele pode operar. Eu sei que Ele pode agir.
Eu sei que Ele pode tocar nesse exato momento e curar a sua filha, e curar a tua serva. Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Aleluia. Ainda que alguém dê uma palavra ao contrário, mas cai por terra, porque o Senhor, a última palavra é do Senhor Jesus Cristo. Glória a Sempre Deus. foi e sempre será a última palavra de Deus. Porque é Ele que está no domínio de todas as coisas. É Ele que está no domínio de todas as coisas. E operando Deus, queridos, ninguém pode impedir. Amém, queridos? Que essa palavra no coração de vocês, em nome de Jesus, nessa tarde. Quer ser discípulo do Senhor? Entenda que tem que aprender dele. Quer ser discípulo do Senhor Jesus Cristo? Entenda que precisamos nos humilhar e declararmos que precisamos do Senhor Jesus Cristo para tudo e qualquer coisa em nossas vidas. Quer se tornar, quer permanecer na palavra de Deus, é só entregar a sua vida no altar do Espírito Santo, entregar a sua vida no altar do Senhor Jesus Cristo e confiar. Confiar, a palavra é confiança, confiança e confiança. E crer. Talvez alguém esteja sentado no nosso meio, está com uma situação, talvez pensa que não há jeito mais, não tem solução, que a situação que você talvez esteja enfrentando ou vivendo nesse exato momento, tudo diz que vai dar errado. Mas eu falo ao contrário para você. A palavra de Deus ainda é a última resposta. E confia no Senhor, porque operando Deus de fato e de verdade, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Então há esperança, porque o nosso Deus, Ele é a nossa esperança. O nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Então confia nesse Deus, porque tudo Ele pode fazer em nossas vidas, tudo Ele pode operar. Em nome de Jesus. Amém, queridos.